Olá pessoal, continuando então com a nossa reflexão, as tendências progressistas. Aqui temos a Libertadora de Paulo Freire, na qual perante a sociedade o sujeito é um ser histórico que constrói a sua história, o seu caminho, o seu destino. Ele é ativo, político e participativo, ou pelo menos a ideia que Paulo Freire busca é essa. Na libertária, todos os indivíduos são sujeitos da sociedade e eles buscam a sua autonomia, a sua autogestão e a sua independência, independente de um poder hierárquico, que é o que visava Celestin Freinet. Na crítica social dos conteúdos ou histórico-cultural, a sociedade ela é cheia de contradições e de conflitos. Então, às vezes tem gente que tem muito dinheiro, enfim, uma condição financeira muito boa, tem gente que já não tem, então você tem um que é rico demais, outro que é pobre demais, então tem esses conflitos e contradições nessa tendência. Com relação ao homem, na tendência libertadora de Paulo Freire, o homem deve o quê? Ser um sujeito histórico e capaz de transformar a realidade em que ele se encontra inserido. Na libertária de Celestin Freinet, o homem ele é um ser coletivo e autogestionário, deve viver sempre na coletividade, buscando o bem comum a todos. Na crítica social dos conteúdos ou histórico-cultural, aqui do Libânio, Saviani, Lucchesi, Vygotsky e outros, o homem, a vida dele, a vida material dele define a vida espiritual, ou seja, não espiritual em termos de religião, mas de condição de vida. Tipo, quem tem dinheiro, tem um bom trabalho, tem uma boa renda, vai a teatro, museu, galeria de artes, viaja para o exterior. Então essa é a visão que essa corrente tem em relação ao homem. Tendência libertadora, o conhecimento para essa tendência é o quê? É uma conscientização do ser humano, da sua realidade, da sua condição, de onde ele se encontra inserido, que é o que Paulo Freire buscava, a emancipação e a libertação do ser humano. Para isso serviria o conhecimento. Na libertária, o conhecimento serve para quê? Para que o ser humano possa atuar de forma coletiva e estabelecer um trabalho de resistência. Então, por exemplo, os políticos corruptos, enfim, essas desigualdades sociais, é preciso que num trabalho coletivo, com conhecimento, eles busquem a resistência a esse sistema. Na crítica social dos conteúdos, o conhecimento ele é o quê? Ele tem que ser sistematizado, científico, é o saber universal da humanidade, por ele precisa ser reelaborado. Então, nesse processo, o ser humano estuda, aprende, ele compreende o processo e adequa à realidade, ele reelabora a forma de aplicação. Na tendência libertadora, a educação ela tem uma amplitude maior, ela é vista não só como letramento, alfabetização, domínio da leitura, da escrita e do cálculo, mas como uma forma de libertação do ser humano, de emancipação do ser humano, na busca da sua condição social, política e histórica perante a sociedade. Então, para isso serve a educação. Na libertária, a educação é o quê? Uma forma de buscar também a liberdade por meio da resistência. Então, o ser humano, com a educação, ele consegue atuar e buscar a sua autonomia e a sua independência. A educação para a teoria crítico-social dos conteúdos, ela tem um locus privilegiado, ou seja, que é a escola, e a busca pelo conhecimento científico para quê? Para a superação da desigualdade social e econômica. Então essa é a ideia que a educação serviria aqui para a crítica social dos conteúdos. Na tendência libertadora, a escola, o ambiente físico, necessariamente não precisa existir, mas ela existe, é utilizada como um local de luta social, porque Paulo Freire pregava que a educação pode acontecer em movimento social, em sindicato, igrejas, enfim, movimentos políticos, em diversos outros locais.
Para a tendência libertária de Celestine Freinet, a escola é um local de autogestão dos alunos, na busca do que? Da sua liberdade, sem se submeter a um poder hierárquico superior. Para a crítica social dos conteúdos, a escola é um local de prática social, onde você tem todo o conhecimento, toda a intelectualidade e vai praticar isso inicialmente na escola e depois na sociedade. Os conteúdos. Para a tendência libertadora de Paulo Freire, é sempre os temas geradores. Então, ele pega um problema de uma comunidade, de um grupo, de um contexto, gera um tema e, a partir desse tema, ele vai adiante. Por exemplo, o problema dos caminhoneiros. Então, ele entende que se vai dar aula para caminhoneiros, você tem que gerar um tema gerador com relação ao transporte, à logística, à malha viária. Seria nesse sentido. Conteúdos para a tendência libertária, aqui Celestine Freinet ele define que deveria ser ou deve ser as exigências do grupo, conforme a necessidade do grupo. E aqui, para a crítica social dos conteúdos ou histórico-cultural, os conteúdos de ensino na tendência progressista crítico-social dos conteúdos deve ser conteúdo universal, acumulado da história da humanidade, porém reavaliado dentro do contexto em que o ser humano estiver inserido. Avaliação. Na tendência libertadora de Paulo Freire, pode-se formar um grupo de discussão e fazer uma autoavaliação, se houve aprendizagem, se o ensino do professor está adequado. E aí, nesse processo, nessa relação dialógica, se avalia. Na libertária, dispensa avaliação formal. Prova, teste, enfim, é inaceitável. Para eles é o que? Autoavaliação. Cada um se autoavalia, aluno, professor, e chega à sua conclusão. Na crítica social dos conteúdos, é preciso que haja avaliação. Olha, o conhecimento científico foi adquirido. Então, quer dizer, nesse processo, avalia o professor, né, a qualidade do ensino e a qualidade do aprendizado do aluno, sempre em reelaboração desse conhecimento científico. Métodos. Na tendência libertadora de Paulo Freire, ele parte sempre da problematização do contexto social em que o educando está inserido. Na libertária de Celestine Freinet, é a vivência grupal. O grupo reúne, vê quais são os problemas, a sua realidade, e a metodologia de trabalho mais adequada é a que vai ser adotada. Na crítica social dos conteúdos, o método sempre parte da prática social, a superação da desigualdade social e econômica. E aí qual conhecimento precisa ser adquirido e a forma de aplicabilidade desse conhecimento. A relação professor-aluno. Aqui, na tendência libertadora de Paulo Freire, o professor ele é o quê? Um orientador, um catalisador do conhecimento. E o aluno é um construtor. Então aí existe um processo de reflexão comum e aí se dá a relação professor-aluno, nesse sentido. Na libertária, o professor ele trabalha como animador do grupo. Então, propriamente, ele não é uma autoridade. Aqui também Paulo Freire segue um pouco dessa linha. E aqui o professor é o animador do grupo de estudo, o aluno é sujeito da sua história, da sua situação e eles trabalham em conjunto. Na crítica social dos conteúdos, o professor, aqui lembrando Vygotsky, ele é um mediador entre as matérias e o conhecimento que o aluno vai adquirir. E aí o aluno ele é determinado com base na sua relação, na sua realidade social. E a partir daí se dá o relacionamento professor-aluno. O professor como mediador dos conhecimentos e o aluno conforme a sua realidade social e capacidade se desenvolve. A observância que eu faço aqui, que Paulo Freire, tendência libertadora e crítico social dos conteúdos, sempre em todas as bancas de concurso, a mais cobrada é a libertadora de Paulo Freire. Considerando a UFG, também
Paulo Freire sai até um pouquinho na frente dessa crítica social dos conteúdos em virtude da atuação política. Então, Paulo Freire, ele também parte, o conhecimento tem que ser sistematizado, porém ele adequa um pouco mais à realidade do educando. Fez um trabalho na EJA, em Angicos, e aí no processo de alfabetização ele conseguiu, vamos dizer, aqui no Brasil, ter um reconhecimento notório, não só no Brasil, mas no exterior. Talvez por isso ele seja o mais cobrado e o mais estudado, enfim, por pesquisadores, estudiosos, no contexto acadêmico de um modo em geral. Então, quem quiser depois pesquisar e aprofundar um pouco mais, principalmente ela, a observância que eu faço, que a libertadora se confunde um pouco com a libertária no contexto de atuação, de trabalho. E aí esse seria o diferencial. Às vezes confunde um pouquinho, mas lendo com calma e com atenção, sempre vai trazer aqui contexto histórico, sujeito, atuação política e contexto social, que é o que diferencia mais da libertária. Já na crítica social dos conteúdos é fazer a crítica, o porquê que isso é verdadeiro, quem determinou que isso existe, o porquê que isso é dessa forma. Então parte um pouco para essa leitura crítica. Então o destaque para todas as tendências vai aqui em primeiro lugar Paulo Freire. E aí depois, crítico social dos conteúdos, a leitura, o autor principal aqui seria o Libânio, Lucchesi e Saviani. Não confundir o Saviani porque o Demerval Saviani tem uma irmã que chama Nereide Saviani, também publica material. Então é importante ficar atento. Eu recomendo aqui Escola e Democracia de Demerval Saviani. Depois a gente vai ver um pouco mais dessa tendência. Por hoje é só.